Olá a todos, eu sou Marco Aurélio, estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais um ensaio em máquinas elétricas. Na prática de hoje, vamos ver o processo de autoexcitação do gerador CC Shunt e a sua característica terminal, como o gerador se comporta quando nós colocamos carga elétrica na máquina. Bora para a prática. Na aula anterior, nós levantamos a curva de magnetização. O que foi feito? Acionamos a máquina com uma velocidade constante, no caso, a velocidade nominal da máquina, que era de 2.200 RPM. Alimentamos a nossa bobina de campo, que é a amarela, com uma tensão variável, ia circulando o IF até que a gente ia monitorando o nosso EA e chegava próximo da saturação da máquina. Este foi o ensaio. Observamos que a máquina tem um magnetismo residual, que é um fluxo residual próprio da máquina. Ele é um fluxo pequeno, mas observe aqui, com a minha corrente zero, quando eu girei a 2.200, eu tinha uma tensão residual aqui entre 12 e 15 volts. É uma tensão considerável. Vamos só entender qual que é o sentido da tensão induzida. Se eu supor a máquina girando no sentido horário, da regra da mão direita, velocidade, campo, dedão entrando para dentro do papel, polo negativo. Aqui, velocidade, campo para cá, dedão saindo do papel, polo positivo. Veja, eu induzo uma tensão EA. Este EA na minha máquina está ali aproximadamente 13 volts. Se eu já tenho sozinho aqui 13 volts, eu não vou pegar uma outra fonte e aplicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 13 volts e vou jogar direto na minha bobina de campo. O 13 da máquina. Só giro ela e tenho 13. Vou jogar aqui direto. Então eu vou pegar e emendar um fio aqui. Veja, estou colocando em paralelo. Um fio aqui. E aqui eu vou colocar lá depois a minha carga. Quando eu coloco esse fio, eu tenho uma tensão polo positivo, polo negativo. Vai passar uma corrente IF. Corrente circulando, ela vai produzir um campo. Vai aumentar esse meu campo. Se aumentou meu campo, meu EA ele é Kφ ômega. Mantendo a velocidade constante, K é a construção da máquina. Se meu fio aumentou, meu EA aumentou. Se o meu EA aumentou de 13, por exemplo, ele passou para 20, aumentou meu IF de novo, que aumenta meu fluxo, que aumenta meu EA. EA aumenta IF, aumenta o fluxo, aumenta EA. Este processo vai até quando? Até quando eu saturar a minha máquina. Quando o meu fluxo interno da máquina chega no seu fluxo máximo. Veja, meu fluxo passa a ser constante, meu ômega é constante e meu EA fica constante. Isso é o processo de autoexcitação da máquina. É o que a gente chama de gerador shunt autoexcitado. É uma característica muito interessante, porque, veja, eu apenas giro a máquina, não tenho ímã permanente e a máquina consegue uma tensão final de projeto, por exemplo. Observe, tem uma outra forma de eu limitar esse aumento dessa tensão. Não preciso esperar chegar na saturação. Se eu conseguir limitar o aumento do meu IF, eu consigo controlar o meu limite de tensão. O que eu posso fazer? Botar em série uma resistência, que a gente chama de resistência de ajuste da máquina, de forma externa. Eu colocando esse R de ajuste, eu limito meu IF, eu controlo meu IF. Se eu diminuo o meu R de ajuste, aumenta IF, aumenta o campo, aumenta EA. Se eu aumento o meu R de ajuste, diminui IF, diminui o campo, diminui EA. Então eu consigo o controle da tensão da máquina. Vamos analisar isso aqui, este processo de autoexcitação na nossa máquina. Veja como é simples. Eu vou utilizar a mesma máquina anterior, ligada aqui como motor. Então a ligação dela como motor, lembrando que nós vamos ver numas próximas aulas. Vamos estudar depois especificamente ela. Tá aqui, ó, liguei na fonte, mais menos. Lembrando, eu monitoro a corrente para eu não passar da minha corrente nominal. E aqui está a ligação da máquina. Eu desconectei aqui apenas para mostrar. Coloquei aqui uma faixa reflexiva. Essa faixa reflexiva vai ser para eu poder usar o tacômetro
com o laser. Toda vez que passar pela faixa reflexiva, o tacômetro mede a velocidade. Então vou fazer a conexão aqui. Pronto, eu tenho meu motor e vou ver aqui agora o meu gerador. Veja, eu não vou usar mais nenhuma outra fonte. Vou apenas acionar a máquina. Vou acionar com uma velocidade qualquer apenas para demonstrar a alta excitação, para depois fazermos o ensaio. Corrente 0,94, vou medir a velocidade. 1.300, vou aumentar um pouco. 1.652. Vou deixar nessa velocidade. Vou medir quanto que vale minha tensão de armadura, que seria minha tensão residual da máquina. Estou pegando aqui meu multímetro como voltímetro. Veja, está dando 10 volts. Já posso fazer uma pergunta. Da prática anterior, a gente observou que estava entre 12 e 15 volts. Por que agora está 10? Na verdade é porque na prática anterior a gente estava acionando a máquina com 2.200 RPM. Agora eu estou acionando ela com 1.600 RPM. Então veja, a tensão residual varia com a velocidade. O fluxo residual não varia. O fluxo residual está lá. A tensão residual é Kφ ômega. Então está aqui 10 volts. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses 10 volts e vou ligar direto na minha bobina de campo da máquina. Veja, vou mostrando aqui. Liguei aqui, ó. Vou fechar, ligar os 10 volts aqui. Diminuiu, vou retirar. O que aconteceu ali? Vamos voltar na figura. Ora, era para fazer a alta excitação. O meu fluxo, como olhamos, era para ter aumentado. Mas o que ocorre? Quando eu fechei a chave aqui, provavelmente eu fechei invertida a polaridade. Então, é como se eu tivesse fechado este ponto neste ponto e este neste. O que ocorreu? A minha corrente, ela entrou neste ponto e veja, corrente entrando, ela produziu um campo no sentido contrário ao do residual. Quando ela produziu o campo no sentido contrário do residual, ela reduziu o fluxo residual. Se ela reduziu o fluxo residual, ela reduziu a minha tensão. Então eu não consegui a alta excitação da máquina. O que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou inverter a polaridade dos fios ali. Vamos voltar à máquina. A minha tensão está 7,3, residual, circuito aberto. Ó, vou apenas inverter. Coloquei desse ponto. Veja, 7 volts é uma tensão baixa, mas vamos lá. Veja aí, a máquina auto-excitou. Eu tinha ali uma tensão de apenas 7. O que eu fiz aqui, que aconteceu agora? Exatamente esse processo aqui, ó. Eu apliquei a tensão, a corrente circulou, aumentou o fluxo, aumentou a tensão. O que está limitando o aumento da tensão é a velocidade, está uma velocidade baixa. Então a própria resistência do campo da máquina
está limitando o aumento dessa corrente. Se eu aumentar a velocidade da máquina, veja, eu vou conseguir aumentar essa tensão. Vamos verificar ali. Lembrando, para eu aumentar a velocidade, eu tenho que aumentar a velocidade da máquina motriz, do meu motor. (103). Qual é a velocidade? (1.700). Então, ó, eu consigo controlar a tensão aumentando essa velocidade. A é K, Φ, ômega. E se eu controlar o fluxo, eu também controlo essa tensão. Como eu posso controlar o fluxo da máquina? Vou fazer aqui o exemplo. Veja, vou aproveitar essa situação para fazer um teste. A máquina, ela está operando a 1.700 RPM. Um cuidado que a gente sempre tem que ter em máquinas de corrente contínua é o chaveamento, porque a máquina é uma bobina, está circulando corrente contínua. Corrente contínua numa bobina, se eu desligar de repente, eu crio um arco, porque tenho a tensão LTI/dt. Vou retirar de uma vez só. Houve um faiscamento. Veja, a minha tensão mudou para 9,5. É lógico que isso que foi feito aqui não é recomendado, aí foi apenas um experimento. Observamos também que houve mudança no ruído, no barulho da máquina, é porque houve alteração da velocidade do meu motor. Mas isso eu vou explicar mais adiante no curso. Vamos voltar ao nosso processo de autoexcitação. Faltou falar da questão do controle da tensão terminal pelo controle do campo. Vou mostrar aqui como que eu posso fazer o controle do campo da máquina. Eu vou pegar uma resistência de ajuste externo. Essa aqui aguenta só 0,3, então não vou deixar a máquina com uma tensão alta. 0,3 para a bobina de campo. Eu vou colocar ela em série com minha bobina de campo. Como eu faço essa ligação? Veja, o fio amarelo entrou na bobina de campo, é o IF. Saiu da bobina de campo, aqui eu tenho meu IF. Meu R de ajuste eu vou colocar ele no máximo, uma resistência elevada. Passou pelo meu R de ajuste. E vou voltar agora para aquele meu outro ponto, para a armadura da máquina. Vai haver a autoexcitação aqui. Veja, pouco a autoexcitação, foi só para 11. Porque a minha resistência de campo agora ela está muito grande. Observe, eu vou diminuir a resistência de campo. A tensão vai aumentando. Eu tenho o controle da minha tensão de saída, controlando o meu R de ajuste. Veja. Ó, eu preciso diminuir a tensão, aumento o R de ajuste. O que eu estou fazendo aqui? Aumentando o R de ajuste, diminuo o meu IF, diminuo o meu fluxo, diminuo a tensão interna induzida. Então isso aqui é um controle de tensão da máquina. Eu consigo, pelo campo da máquina, A é K, Φ, ômega, e consigo variando a velocidade da minha máquina motriz. Por exemplo, vou aumentar a velocidade da máquina motriz. A tensão aumenta. Vou diminuir. Tensão diminui. Com essa análise inicial, entendemos o processo de autoexcitação da máquina. Vamos preparar agora e observar como que essa máquina, como que esse gerador vai operar com carga, onde vai ser, vamos levantar essa curva que é a característica terminal da máquina.
Então eu voltei aqui a ligação da minha máquina. Veja, agora ela está com a polaridade correta. E aí eu consigo minha autoexcitação. Vou monitorar aqui, ó, a tensão de saída do meu gerador, que é a minha tensão VT da máquina. Porque circula uma corrente pela armadura. Temos que lembrar do circuito elétrico equivalente. Então, a tensão VT é a tensão interna induzida menos a queda da tensão na armadura da máquina. Então, vou monitorar aqui o meu VT, que é a tensão de saída da máquina. Vou monitorar também a corrente que vai para a carga. Qual vai ser a minha carga? Eu vou colocar essas lâmpadas. São lâmpadas incandescentes de 60 watts cada uma, 220 volts. Elas não vão estar operando com 60 watts, porque eu não vou aplicar os 220. A tensão vai ser menor. Mas a ideia principal é usar essas lâmpadas aqui como carga elétrica para o meu gerador. Então eu vou rosqueando, tem uma lâmpada, anota os valores, pega outra, anota os valores, pega outra, anota os valores. E eu vou ter a variação da tensão com o aumento da corrente IL, que é a corrente que vai para a carga da máquina. Vamos aqui. Posso pegar a minha fonte, observa, está saindo aqui da armadura. Posso pegar aqui direto da armadura, vai passar, pegar por amperímetro, 20 ampere, coloquei na escala de 20 e vou jogar para minha carga, que são as minhas lâmpadas. Joguei aqui nas lâmpadas. Elas estão ligadas em paralelo, todas elas. Liguei os fios aqui em paralelo, todas elas em paralelo. Corrente foi para as lâmpadas e vou pegar do outro ponto e vou jogar aqui na saída da máquina. Veja, ó, é a mesma saída do meu voltímetro. Então aqui é a mesma saída do meu voltímetro. Tensão VT de saída da máquina. Corrente IL. Vou ajustar a velocidade aqui do meu motor CC. Vou ajustar até 2100 RPM, apenas para ter uma margem ali do nominal. Numa próxima aula, vou explicar o que ocorre, mas eu vou, toda vez que eu colocar carga elétrica no meu gerador, veja, o que meu gerador faz? Ele transforma a energia mecânica de entrada, que está vendo do meu motor, em elétrica. Então eu transformei potência mecânica em potência elétrica. Se eu aumento a potência elétrica, o meu motor entende que eu estou tendo um aumento de potência mecânica, que eu estou tendo a transformação de mecânica para elétrica. Então, este motor vai entender que a cada lâmpada que esse gerador acender é uma carga mecânica no eixo dela. Numa das próximas aulas, vamos falar que se aumenta a carga mecânica no eixo do meu motor CC, eu diminuo a velocidade. Então, a cada carga elétrica que eu colocar no meu gerador, a cada lâmpada que eu acender, eu vou ter que ajustar a velocidade. Eu consigo ajustar a velocidade do meu motor CC ajustando a tensão de entrada da máquina. É isso que vamos fazer. Então, bora lá para o ensaio. Ajustei a velocidade aqui do meu motor para aproximadamente 2000 RPM. Tendo a variação aí de 10 RPM para mais ou para menos, vai ser para menos,
eu vou voltar ao meu 2000 RPM. Vamos analisar aqui. Qual é a minha tensão de saída? 133,5. Qual a corrente L? 0. Vou colocar a primeira lâmpada. Veja, minha tensão foi para 130 e a minha corrente 0,2. Nós observamos que houve uma diferença no barulho da máquina, né? Houve uma queda de velocidade. Veja, 130, 0,2, velocidade 2000 RPM. Fechar mais uma lâmpada. Tensão 128 e 0,4. Antes de anotar, vou ver a velocidade. Ajustar um pouquinho. Cento e 129,04. Mais uma lâmpada. Antes de anotar, vou verificar a velocidade. 1995 tá bom. 127,06. Mais um. Dois mil 126,4,8. Mil novecentos e noventa e oito, 124,99. Mais uma carga. Mil novecentos e noventa e seis, tá bom? 123,1,19. Podemos observar aqui, ó, fizemos todas as lâmpadas. Observe, depois a gente vai analisar, ó, a corrente do motor para 2,4. Vamos observar aqui, ó. Eu comecei com a corrente 0, 133 volts, e depois a tensão foi caindo. Aqui, ó, a corrente foi aumentando. É para traçar o gráfico VT por IL e analisar o que ocorre. Por que eu tenho essa queda de tensão? São dois fatores que vão ficar aí para a gente analisar. Temos que olhar o gerador. O motor, a gente corrigiu a velocidade, então ele foi aproximadamente 2000 RPM. Então não foi por causa da velocidade que houve queda. Tem dois fatores aqui dentro dessa máquina, deve ser analisado isso. Vai ficar para o relatório. Até uma próxima prática.